Bíblia fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sabe que existe algo que nós precisamos mesmo pensar e meditar. Porque há coisas que Deus, Ele não fará por nós. Algumas coisas nós temos o poder de decidir. Não só o poder, como nós temos também a obrigação. Algumas dessas decisões são simples, outras são importantíssimas e decisivas, que vão mesmo mudar o rumo completo da nossa vida. Amém? E é sobre exatamente isso, sobre essas decisões que não podem mais ser adiadas, que eu quero falar nessa noite. Amém? E a primeira delas que eu quero falar é sobre a decisão de escolher a vida. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, se vocês puderem, senão vocês só acompanham a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Amém? Então, nós temos a obrigação, ou o dever, ou a opção de escolher a vida. Amém? E é algo tão importante, né? Porque diariamente nós vamos ter a opção de escolher ou obedecer, ou ignorar, ou avançar, ou parar, ou viver o propósito, ou viver, né, no automático. Amém? E Deus aqui nesse texto, ele ainda, além dele dar a opção, ele ainda dá a direção, né? Que ele diz assim: escolha a vida. Ele está dizendo para a gente, né? A vida é melhor do que a morte. Amém? Então, algo que é muito importante para as nossas vidas. Tem outro texto que eu trouxe também no Novo Testamento sobre isso, sobre escolher a vida, que está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 16. Esse texto fala sobre o jovem rico. Diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? Então, para entrar na vida, nós devemos guardar os mandamentos. Só que a história desse jovem, né, ela não termina no final bom, porque ele continua, né? E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Só que esse jovem, ele se entristeceu e ele não seguiu Jesus. Amém? Então, ele não escolheu a vida. Nós, ao contrário dele, né, temos a opção de escolher a vida e de seguir Jesus. Outra opção muito importante, né, que inclusive aqui é a segunda decisão que eu botei, que eu diria que é uma das decisões mais importantes da vida de qualquer pessoa, que é a decisão de receber Jesus.
Amém? E vamos lá para Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Romanos 10, 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Perceba que nesse texto está presente a fé e a decisão, né? Tem que crer com o coração, que é a fé, e confessar com a boca, que é a decisão. Nós decidimos receber Jesus, então nós confessamos com a nossa boca. Mas antes disso, nós cremos com o nosso coração. Amém? Então, essa decisão, ela é muito importante, né? E a salvação, ela não é herdada, né? Ela é decidida. Nós decidimos receber Jesus. Inclusive, se você estiver assistindo essa live e você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode hoje decidir recebê-lo. Basta você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou, que está vivo hoje, e fazê-lo ele Senhor da sua vida. Amém? E então tomar essa decisão hoje mesmo. Não precisa esperar para amanhã. Amém? Amanhã pode ser tarde demais. Então decida hoje. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. A terceira decisão que eu trouxe aqui, essa algumas pessoas acham a mais difícil de todas, que é a decisão de perdoar. Amém? Algumas pessoas realmente são bem difíceis de perdoar, né, irmãos? Mas é necessário. E eu trouxe um texto que está em Mateus também, no capítulo 18. Aleluia, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E há versões que dizem que é 70 vezes 7 por dia. Você já imaginou alguém lhe ofender 70 vezes 7 por dia e você ter que perdoar todas essas vezes? Não sei se você já fez essa conta, mas 70 vezes 7 é 490 vezes. Se fosse durante toda a vida, 490 vezes, você ter que perdoar, já seria muita coisa, né, irmãos? Mas se for por dia, ainda mais, é complicado, né? Mas Jesus deixou aqui documentado que é para a gente não dizer que é mentira. Se alguém vier dizer que Jesus mandou, ninguém dizer que é mentira. Está aqui, Jesus mandou mesmo, está na palavra, amém? Então, o perdão, ele é crucial para as nossas vidas. A gente não liberar perdão, viver na amargura, irmãos, isso gera uma prisão espiritual para as nossas vidas. Isso trava coisas que vocês não têm noção. Isso pode nos adoecer. É muito importante. Esse assunto é muito, muito falado na palavra, amém? Para você ter noção de como é importante. Eu sei que é muito difícil, mas é uma decisão. Não é um sentimento, amém? A gente resolve, a gente quer fazer isso porque a gente quer agradar a Deus, né? A gente não quer viver uma vida que desagrade ao nosso Pai. Então, a gente obedece a Ele e a gente agrada a Ele. E o quarto ponto, já pegando esse gancho, é a decisão realmente de obedecer. Porque a gente não quer viver uma vida de desobediência. Nós queremos viver uma vida em obediência à palavra, em obediência ao nosso Pai. Amém? Aleluia! E a Bíblia, ela é recheada de exemplos de pessoas, de grandes homens e mulheres de Deus, que foram
obedientes às direções, aos comandos de Deus, amém? E eu trouxe um aqui para você, de alguém que realmente é conhecido como o pai da fé, porque ele obedeceu a Deus em situações realmente onde acho que muita gente não teria seguido adiante como ele seguiu. Para você ter noção, né? A Bíblia fala. Eu estou falando sobre Abraão. A Bíblia fala, né, que Abraão ele iria sacrificar o filho dele, porque Deus pediu. Amém? Claro que ele cria, né, que Deus iria ressuscitá-lo, né? A Bíblia fala. Mas tamanha obediência desse homem. Será que se fosse eu e você, se Deus pedisse para a gente sacrificar os nossos filhos, será que a gente ia obedecer? Mas Abraão, ele ia fazer isso, amém? E eu trouxe um texto que está aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Não sei se eu estou falando muito rápido. Hebreus 11, 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Amém? Então, a obediência, ela não depende de entendimento, ela depende de confiança. Muitas vezes, irmãos, Deus vai nos pedir para fazer coisas que a gente não entende. A gente não sabe por que Deus está nos pedindo aquilo. Mas a gente tem que obedecer porque a gente confia nele. Nós sabemos da soberania dele. Nós sabemos que ele já viu o amanhã, que ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E Deus é maravilhoso. Ele certamente, irmãos, ele sabe realmente o que é melhor para nós, da forma como foi para Abraão, que ele obedeceu e ele colheu os frutos da obediência, né? E eu até anotei aqui que a obediência custa, mas compensa. E pode ter certeza que o preço da desobediência é muito maior. Amém? Então, desobedecer vai ser muito mais caro para você do que você pagar o preço da obediência. Pensa nisso, amém? É muito importante. Aleluia. Outra coisa muito importante é a decisão da gente renovar a nossa mente. Né? Todo mundo, muitas pessoas, né, querem mudar de vida, querem mudar de padrão, querem mudar muitas coisas. Mas só que tudo começa com a nossa mente, com a mudança da nossa mentalidade. E eu trouxe um texto, né, que está aqui em Romanos, no capítulo 12. Acho que quase todo mundo conhece esse texto, né, no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda tem uma recompensa para essa renovação da mente. Você percebeu que a gente renova a nossa mente, né? Nós somos transformados por conta dessa renovação e a gente ainda experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é maravilhoso, irmãos, a gente decidir mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente vai mesmo, a nossa mente vai querer bugar, porque existem padrões já pré-definidos, existem coisas que a gente acredita que a gente vai ter que quebrar isso mesmo, nosso entendimento. Mas vale a pena, porque no fim a gente vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E com certeza, né? Vai ser maravilhoso para nós. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E outra decisão
que às vezes não é muito fácil, é a decisão de permanecer. Aleluia. E eu trouxe um texto aqui que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, nós devemos ser firmes e constantes. Então, nem todo dia vai ser fácil a gente permanecer, mas permanecer também é uma decisão, porque muitas vezes nós vamos ser tentados a desistir. Aqui no texto, está se referindo à obra do Senhor, mas muitas vezes não vai ser somente relacionada a isso, Às vezes vai ser você não desistir da sua família, às vezes vai ser você não desistir do seu filho, amém? Então, você deve permanecer. Às vezes é você permanecer em oração, crendo, até que aconteça, amém? Seja firme, inabalável, confiando no Senhor, que aquilo vai acontecer. É confiando, também é permanecer firme, inabalável, crendo na promessa que Deus te fez. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então não desista daquilo que Deus falou para você. Não desista dos planos que você já fez, que foram Deus que lhe inspirou. Amém? Não desista da sua empresa, porque a crise está rolando por aí. Para você não vai ter crise. Permaneça crendo, firme, inabalável, nas coisas que Deus tem falado para você, amém? E também na obra do Senhor, amém? Permaneça firme, mesmo que esteja difícil, mas o Senhor, Ele vai te dar uma graça, Ele vai te capacitar para que você continue seguindo adiante, amém? Aleluia, Deus é maravilhoso. Então, permanecer também é uma decisão. E desistir também é. Amém? E tem outra decisão aqui que eu trouxe, que é a decisão de dizer não. Essa também às vezes é difícil. E em 1 Coríntios ainda, só voltar um pouquinho, no capítulo 10, versículo 23. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém, irmãos? A gente está vivendo num mundo, irmãos, que está tão bagunçado, está tão banalizado, tanta coisa, que só Jesus na causa, irmãos. Mas só que nós, como filhos de Deus, devemos estar posicionados e vivendo aquilo que a palavra prega. Nós não podemos estar andando como o mundo anda. Existem coisas que elas podem não ser até pecado, mas para nós, como cristãos, como filhos de Deus, não convém para nós fazermos, amém? Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas vidas e devemos, sim, dizer não muitas vezes. Muitas vezes a gente vai ser taxado de bestas, vamos ser taxados de loucos, amém? Eu estou esquecendo agora a palavra que eu queria falar, mas é basicamente isso, Pessoas não vão entender. As pessoas que estão no mundo acham que tudo é normal. Acham que tudo está às mil maravilhas por aí, mas a gente está vendo que não está, irmãos. A gente está vendo o quanto as coisas estão terríveis aí pelo mundo afora. E as pessoas querem ridicularizar o evangelho, mas não é assim. A palavra, ela ainda é a verdade. E as coisas que Deus, Ele tem dito aqui, elas são ainda uma realidade para os dias de hoje. Embora queiram mudar, queiram reformar, mas não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente viva conforme os padrões da palavra.
Então não aceite viver de qualquer jeito, porque o mundo quer que você viva de qualquer jeito. Diga não quando for preciso dizer não. É uma decisão. Nós devemos decidir dizer não também. Amém, irmãos? Aleluia. E isso vai ser saudável para você. Amém? Vai te manter no caminho certo, no caminho que o Senhor quer para você. Aleluia. E decidir certo, muitas vezes, vai ser abrir mão. Amém? Aleluia. E algumas decisões, irmãos, algumas decisões elas vão doer mesmo. Perdoar vai doer. Abrir mão de algo, muitas vezes vai doer. Se afastar de pessoas que não são pessoas de Deus para a sua vida, vai doer. Amém? Obedecer sem você entender. Eu acredito que Abraão, naquela hora que ele foi obedecer a Deus, talvez tenha dado uma bugada na mente dele, ele tenha ficado... Não tenha sido fácil para ele sair da terra dele, do meio da parentela. Amém? Mas ele foi. Da mesma forma, nós devemos fazer, por mais difíceis que tenham sido. E decisões difíceis, elas vão gerar destinos fortes. Amém? Aleluia. Então, nós devemos mesmo hoje decidir por Jesus, nós devemos hoje decidir perdoar, nós devemos hoje decidir obedecer. Aleluia. Nós devemos decidir mudar, nós devemos decidir permanecer, nós devemos decidir dizer não quando for preciso. Amém? Aleluia. Eu queria fazer uma oração, né? Oh, Pai querido, eu te louvo, Pai, por essa palavra. Oh, meu Deus, quão maravilhoso é a tua instrução. Eu oro, Pai, para que nós possamos tomar decisões acertadas, Pai. Para que nós tenhamos coragem, Pai, de escolher a vida. Para que nós tenhamos força para obedecer. Para que nós tenhamos cura para perdoar, Senhor. Que tenhamos firmeza para permanecer. Que possamos viver, Pai, não apenas de fé, mas de decisões, Pai, alinhadas com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Oh, irmãos, essa palavra foi breve, mas era basicamente isso que eu queria falar. Eu queria mesmo falar porque é algo que tem machucado muito meu coração, é ver pessoas que se dizem cristãs e que têm vivido uma vida alheia ao que a palavra de Deus diz. Isso me entristece muito. E a gente, hoje, no meio das redes sociais, isso tem ficado muito, muito frequente, né? A gente vê isso e isso tem envergonhado o evangelho. Amém? E eu acredito que Deus, ele não fica feliz com isso, né? Porque ele nos ama tanto e ele espera de nós que a gente viva, né? Conforme o padrão que ele espera de nós. Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. Amém? E nós devemos mesmo seguir o exemplo de Cristo e tomar as decisões acertadas, as decisões alinhadas com a palavra de Deus. Porque esse manual aqui, ele nos orienta, ele nos guia, amém? Em toda a verdade. E se você é aqui de Mossoró, e se você